Canal 292, Rádio Nova Atalaia 106.3. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A mais ouvida da região. Nova Atalaia 106. Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Informa a hora certa. 7h04. Agora, a sua Nova 106 FM. Vira notícia. Está entrando no ar. 106 News. 106 News. Os últimos acontecimentos. Tudo que viralizou e virou notícia. Você ouve aqui. 106 News. Polícia, esporte, política, lazer. Informação com respeito e credibilidade. No ar, 106 News. 106 News. Com Mariano Cabreira. Bom dia. 7h05 na capital morena. Hoje, 24 de abril de 2023, segunda-feira. Uma boa semana para você que está ligado e ouvindo a nossa programação. Esta é a sua ZYT 607, canal 262, frequência 106,3. Estamos transmitindo do estúdio da Nova 106 FM, a mais ouvida da região. A partir de agora você fica muito bem informado com as principais notícias de Campo Grande, do estado, do Brasil e do mundo. Aqui no Jornal 106 News, a notícia na dose certa. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Você pode acompanhar a nossa programação pelo Facebook, pelo YouTube ou baixe o nosso aplicativo Nova 106 FM no Play Store e ouça sem moderação. Você também pode acessar nosso site www.nova106news.com. E você também pode participar pelo WhatsApp da Nova 106, 98131 1063. Direção-geral, Jason Thomas e Éder Luiz. Nas imagens, Mariana Cabreira. Na sonoplastia, Éder Luiz. E a apresentação deste que vos fala, Mariano Cabreira. Estamos entrando no ar, 106 News, a notícia na dose certa. Fique bem informado. Acesse nova106news.com. São as manchetes de hoje nos principais jornais do Brasil, do Mato Grosso do Sul e do mundo. Folha de São Paulo. Grupo de Lira resiste a pressões e diz que vai manter votação da PL das fake news. UOL. Capelli culpa Heleno por falhas em ataque ao Planalto. Pilotou por 4 anos. Blog do Matheus Piccionelli. De tédio ninguém morrerá. O que esperar da CPMI do 8 de janeiro? No Globo, Arthur Lira será fiel da balança para o governo Lula na CPI do golpismo. Ainda no Globo, tropa do GSI descansava e ria durante invasão ao Planalto em 8 de janeiro. Veja nos vídeos. Em São Paulo, alto risco, policiais grávidas de São Paulo participam de operações e condução de presos. No Mídia Max, dupla morre em confronto com PM ao tentar arremessar drogas em presídio usando drone. No Campo Grande News, na capital, aposta fatura 58 mil em quina da Mega Sena. Sortudos. Ainda no Campo Grande News. Presa em casa, jovem chama a polícia após acusar irmão de estupro. São estas as manchetes de hoje nos nossos jornais.
Você fica sabendo aqui. Tempo e temperatura. 106news.com. Acesse. Hoje o GSI, aliás, hoje ainda em debate em Brasília, a CPI do GSI do 8 de janeiro, em função da demissão do G. Dias. Tempo e temperatura. De algum ponto da cidade, fala conosco Jason Thomas. É com você, Jason. Bom dia, Mariano. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí da Nova 106 News, do Jornal 106 News também, acompanhando a nossa programação. Desejar a todos aí um ótimo início de semana. E olha só, Mariano, a semana terá de manhãs frias, dias quentes e possibilidade de chuva forte em todo o Mato Grosso do Sul. Na região sul do estado, há possibilidade de chuva forte com queda de granizo. Então, muita atenção aí, a galera, pessoal que mora aí na região sul do estado. Típico de outono, os dias desta semana serão grandes de amplitude térmica em Mato Grosso do Sul. Isso significa que deve amanhecer fresco, mas as temperaturas chegam a 30 graus centígrados ao longo do dia. Também há previsão de chuva forte, viu? De acordo com o IMET, hoje, segunda-feira, dia 24, aumenta a nebulosidade sobre Mato Grosso do Sul, com maior probabilidade de chuva na região centro-norte. Amanhã, terça-feira, dia 25, deve chover forte, com previsão de tempestade na região sul do estado. Então, muita atenção aos nossos ouvintes aí que moram aí no sul do estado. Em Campo Grande, as temperaturas variam entre 18 e 28 graus nesta semana, que será de manhãs mais frias e aumento da nebulosidade, né? O outono mostrando a sua cara aí, viu, Mariano? Em Ponta Porã, na região sul do estado, há possibilidade de queda de granizo na terça-feira, amanhã, dia 25. Em Corumbá, as máximas chegam aos 34 graus, mas também deve chover forte. Essas são as informações aí do tempo e temperatura para esta semana, mais precisamente para hoje, mas também no decorrer da semana em Campo Grande e em todo o estado. Um forte abraço, Mariana, a todos os nossos ouvintes também que acompanham o Jornal 106 News. A notícia na dose certa. Esse foi Jason Thomas, direto de algum ponto da capital morena, com clima e temperatura. Fique bem informado. Acesse nova106news.com. E vamos às notícias do dia, começando pelo Campo Grande News. Presa em casa, jovem chama a polícia após acusar irmão de estupro. Irmão de 12 anos levou a chave e disse que é ordem do pai trancar a menina porque ela já fugiu antes. Uma jovem de 18 anos acionou a polícia militar após ser trancada em casa pelo pai no bairro Nova Campo Grande. O irmão da menina, de 12 anos, confirmou que o pai tranca a garota desde o dia em que ela fugiu de casa. Enquanto a jovem era conduzida para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, relatou que o outro irmão, de 22 anos, teria abusado dela e por isso ela não queria continuar morando com a família. Ela lembrou que no dia 17 deste mês registrou um boletim de ocorrência acusando o irmão de estupro. Os militares foram acionados pela jovem na tarde deste sábado e encontraram o portão de casa trancado. Enquanto os policiais aguardavam a chegada de equipamentos para abrir o portão, o irmão mais novo da vítima chegou com a chave. O adolescente contou que seu pai trabalha como motoentregador e no momento estaria no serviço. O garoto disse que perguntou para a irmã se ela iria sair de casa e, como ela disse que não, resolveu levar a chave. Na capital, a aposta fatura 58 mil em quina da Mega Sena. No geral, o prêmio acumula e chega a 50 milhões. As dezenas sorteadas foram 14, 26, 34, 36, 43 e 59. Loterias da Caixa divulgou o rateio da Mega Sena, concurso de número 2585, em que uma aposta de Campo Grande foi sorteada e levará prêmio de R$ 58.471,80. Após acertar as cinco dos 6 numerais sorteados na noite deste sábado, o sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Grande São Paulo.
Deu no Globo, 7 horas 14 minutos na capital morena. Alto risco, policiais grávidas de São Paulo participam de operações e condução de presos. As policiais de São Paulo, sem uma regulamentação específica na legislação paulista, policiais grávidas do estado têm sido submetidas a jornadas de trabalho que incluem plantões de 12 horas sem descanso e participação em operações e transferências de preso. As gestantes da Polícia Civil são as mais atingidas. O afastamento de tarefas que oferecem risco à vida da mãe e do bebê fica a cargo do gestor de cada delegacia. Na Polícia Militar, embora não existam normas sobre o tema no papel, há a cultura de transferir a grávida para funções administrativas, medidas adotadas em outros estados. Tropa do GSI descansa e ri durante invasão ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro. Os militares entraram no saguão ao anexo às 16h25. Nesse momento, o prédio principal está tomado por golpistas. Câmeras do circuito interno do Palácio do Planalto captaram uma tropa de cerca de 10 militares do Gabinete de Segurança Institucional descansando no anexo 1 do edifício enquanto golpistas ocupavam outras áreas do prédio principal. Nas novas imagens disponibilizadas pelo próprio gabinete por ordem do Supremo Tribunal Federal, os militares conversam, mexem nos celulares e riem no saguão do anexo por quase 1 hora. Blog da Malu Gaspar, ainda no Globo. Arthur Lira será fiel da balança para governo Lula na CPI do golpismo. 7 horas 16 minutos na Cidade Morena. Você está no 106 News, a notícia na dose certa. Diante dos microfones, os líderes do governo Lula no Congresso têm garantido que terão o controle folgado da comissão parlamentar de inquérito, uma vez que tem a maioria dos blocos partidários que indicarão representantes para a comissão, a ser formada por deputados e senadores. Nos bastidores, porém, até mesmo os mais experientes em atuação nas CPIs admitem que é cedo para ter certeza dessa maioria e dizem que será preciso negociar com partidos que hoje se dizem independentes, como Republicanos, Progressistas e União Brasil. Matheus Piccionelli, opinião: de tédio ninguém morrerá. O que se esperar da CPMI de 8 de janeiro? A ameaça do deputado Eduardo Bolsonaro, PL São Paulo, que precisou ser contido para não agredir o colega Marcon, PT do Rio Grande do Sul, em uma audiência na Câmara na quarta-feira, é um dos muitos termômetros do que está por vir nos primeiros capítulos da novela CPMI dos atos golpistas. A briga começou quando o parlamentar petista disse que a facada sofrida por Jair Bolsonaro era falsa. Uma tese sem pé nem cabeça vendida por parte da esquerda e que está na praça desde a campanha de 2018, diz Piccionelli. Eduardo Bolsonaro é um dos parlamentares escalados para compor a tropa de choque da oposição na futura comissão parlamentar mista de inquérito. Terá, ao que tudo indica, as companhias do deputado André Fernandes, PL Ceará, e do senador Magno Malta, PL do Espírito Santo. É a tropa de choque bolsonarista se articulando para a CPMI. 7 horas 18 minutos. Capelli culpa Heleno por falha em ataques ao Planalto. Ele pilotou por 4 anos, afinal de contas, o GSI. O chefe interino do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, voltou a responsabilizar o governo Bolsonaro pelas falhas de segurança durante a invasão ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro.
Ele isentou de culpa seu antecessor no cargo, o general Gonçalves Dias, demitido na semana passada, e responsabilizou o general Augusto Heleno. Capelli afirmou que Heleno, ministro do GSI de Bolsonaro, pilotou o carro por 4 anos e entregou avariado e contaminado ao governo Lula. A declaração foi publicada em seu perfil no Twitter. Se o GSI não funcionou adequadamente em 8 de janeiro, a culpa é de quem o dirigiu por 4 anos e não por 6 dias, disse Capelli em entrevista ao Fantástico veiculada na noite deste domingo. 7h20 na capital morena. E o grupo de Lira resiste a pressões e diz que vai manter a votação da PL das fake news. Você que gosta de fake news, portanto, barbas de molho. Líderes partidários aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, mantém a expectativa de votar e aprovar nesta quarta-feira a urgência do projeto de lei das fake news, apesar da pressão da oposição e de plataformas que defendem a criação de uma comissão especial para debater mais profundamente o texto. A urgência é um requerimento usado para acelerar a votação de uma proposta. Com isso, o projeto não precisa passar por comissões e pode ser levado diretamente ao plenário ainda nesta semana. O posicionamento é alinhado ao do relator Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que não vê risco de adiamento na votação por causa da crise que causou a demissão do general Gonçalves Dias do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, e pela possível criação da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. E o futebol, hein? Ontem, Palmeiras acabou empatando com o Vasco e o Flamengo perdeu de virada de 2-1 para o Internacional. Como é que fica os nossos grandes campeões que começam tropeçando? O Flamengo teve, dizem, né, os críticos de futebol, que o Flamengo deu uma melhorada, né, com o Sampaoli já mostrando um pouco a sua identidade, mas mesmo assim sofreu uma virada lá no Rio Grande do Sul, perdendo de 2-1 para o Inter, que deu uma, né, fez uma brincadeira com o Sampaoli nas redes e nas entrevistas, dizendo que apenas 7 reforço no mas. Essa piada circulou na internet ontem dos gaúchos tirando um barato no Sampaoli. E o técnico Abel Ferreira ganhou uma dor de cabeça boa para os próximos jogos, escalar o centroavante do Palmeiras. Isso porque todas as opções de Abel para o comando, o Pedro é do Flamengo. Todas as opções do Abel para o comando do ataque vivem uma boa fase. Henrique Navarro e Flaco Lopes balançaram as redes nos últimos compromissos alviverdes. Rony está próximo da volta em coletiva após o empate com o Vasco. O auxiliar João Martins informou que o camisa 10 estará à disposição da comissão em breve. 7h23 na Cidade Morena. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Eu não poderia deixar hoje de comentar a CPMI do 8 de janeiro. Ela deve ser instalada, e dessa vez com apoio do governo, em função do vídeo que a CNN postou mostrando o general Gonçalves Dias no dia do ato lá no Palácio do Planalto. Ontem o Fantástico produziu uma matéria extensa mostrando o horário que o general chegou, a sua participação e a participação de todo o GSI nomeado pelo governo Bolsonaro, os principais oficiais do GSI, apoiando ou pelo menos interagindo com os golpistas. É de causar espanto à oposição tentar mudar a narrativa. Como que alguém, início de governo,
sem ainda estar todo preparado, pode planejar um autogolpe para incriminar alguém que tinha acabado de sair e com todos os problemas já levantados do governo Bolsonaro. A crise dos Yanomamis, a falta de orçamento, o abandono dos principais projetos sociais, dos projetos habitacionais, o não aumento do salário mínimo, todas essas questões já tinham sido levantadas e estavam em perfeita andamento. E aí, esse mesmo governo planeja um golpe e o que é pior, com 3 deputados bolsonaristas lá dentro do Palácio do Planalto, enviando ao vivo a ocupação. 3 deputados que hoje já são processados pelo STF estavam lá presencialmente. Portanto, vai depender esse jogo, a CPMI é uma arma política da oposição e da chamada minoria, vai depender muito da força do governo e da articulação para ter a maioria, para poder controlar esse debate e para controlar essas investigações. Tenho certeza que a verdade que todos nós já sabemos, investigado pelo Supremo Tribunal Federal, pelas polícias federais, pelas polícias estaduais, pelo Ministério Público Federal, vai ser mantida e os culpados com certeza serão punidos. Essa é a minha opinião sobre a CPMI, embora o país vá quase que parar para ver esse resultado, de mais uma vez, desse circo, eu espero que as políticas fiscal e econômica preparadas pelo governo Lula sejam votadas em tempo hábil. Um abraço, essa é a minha opinião. 7h26. Bom dia para você que está em sintonia com o nosso 106 News. Hoje o entrevistar é nada mais que nada menos que ele, o nosso apresentador Mariano Cabreira. Vou falar um pouquinho sobre a história desse grande homem. Mariano Cabreira nasceu em Sidrolândia no dia 19 de agosto de 1959, é um político, é um servidor aposentado, é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul. Em 1986 foi indicado segundo vice-presidente da direção executiva do Partido dos Trabalhadores e fez toda a sua formação política no INCA, Instituto Cajamar. Em 1996 foi secretário-geral do Diretório Municipal do PT e um dos coordenadores da histórica campanha, quem não lembra, de 1996, dos 411 votos entre Zeca do PT e André Putinelli, né? Qual a diferença nas urnas foi apenas de 411 votos. Foi apertado do Bolsonaro com o Lula. Imagine essa, né? Já em 98 foi um dos responsáveis pela coordenação da campanha vitoriosa de Zeca do PT para o governo do estado de Mato Grosso do Sul, depois de recusar a participar do governo. Decidiu disputar o Diretório Municipal de Campo Grande, para o qual foi eleito em setembro de 99, logo após sendo eleito vice-presidente e por fim eleito presidente do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores. Após deixar o Partido dos Trabalhadores em 2008, foi para o MDB, onde coordenou a campanha vitoriosa de Eduardo Rocha para deputado estadual em 2010 e de Tereza Cristina para deputada federal em 2014. Foi candidata a vereador pelo partido em 2012, obtendo 2.011 votos, permaneceu na SIGA até 2018. No PRB, coordenou a campanha a de Wilson Costa para deputado federal. Após décadas de experiência da política, decidiu compartilhar seu conhecimento, adquirindo inúmeras campanhas. E com a gente aqui no 106 News, né? Essa grata pessoa que nos engrandece todos os dias com a entrevista de forma sucinta, uma política totalmente imparcial, trazendo conhecimento para todos nós. Bom dia, Mariano. Bom dia, Éder. Na verdade, estou aprendendo mais uma vez. Aos 63 anos, faço 64 em agosto, eu estou aprendendo a perguntar. Eu nem sei se eu um dia chego a ser perto de ser jornalista, né? Mas eu estou dizendo que eu estou aprendendo a perguntar, aprendendo a ver a respiração do entrevistado, ver o assunto que pode interessar aos ouvintes, e estou aprendendo, na verdade, estou aprendendo aqui com vocês. Quero agradecer a oportunidade que a direção da rádio está dando para mim fazer esse trabalho. Nós que estamos aprendendo com você. Olha, já pensou se todo mundo aprendesse assim com um professor desse? Acho que é pós-graduação, né? O mestrado, quiçá o doutorado. Mas você já é um grande entrevistador nato. O jornalista tem que ser nato. Não basta ele ter o diploma, né? Ele tem que ter o conhecimento, aquela coisa que já nasce com ele. E isso já nasceu com você.
E essa trajetória vitoriosa que você tem na política já demonstra o quanto você é vitorioso na vida pelo seu conhecimento, pelo seu empenho. Obrigado. Eu comecei na política, eu costumo dizer, por necessidade, Éder. Sou de uma família muito pobre. Meu pai... Eu costumo dizer que meu pai saiu para comprar cigarro quando eu tinha 5 anos e não voltou mais. Deixou minha mãe com 9 filhos menores para sustentar lavando roupa. Você deve lembrar que quando eu era pequeno não tinha regulação do salário mínimo. As pessoas trabalhavam a troco de comida. Verdade. E minha mãe trabalhava, lavava roupa na casa das famílias e trazia as sobras das comidas para nos alimentar. E eu fui educado assim na periferia de Campo Grande, muito severa. Minha mãe, uma paraguaia, muito severa. Ela saía às 5 horas de casa, chegava às 7 horas da noite. E aí ela reunia a gente para saber quem tinha feito arte. Sempre tinha alguém que dedava o outro. Entregava, não tinha jeito. E a gente acabava levando. Aquele tempo já existia a delação premiada. Já. Já que aguentava, irmão. Foi ele, não fui eu não. Mas, Éder, são 7 horas e 30 minutos. Vamos fazer um break e voltamos depois do intervalo? Daqui a pouco nós voltamos com você. A gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia 106! Atenção, servidor público. O Censo Previdenciário MS precisa saber: quem é você hoje? Hoje sou uma servidora da Ativa. Eu? Militar. E eu pensionista. Bom, hoje sou aposentado do regime próprio de Previdência Social do Mato Grosso do Sul. E amanhã também. É isso aí. Tá na hora de atualizar os seus dados e o seu futuro. O censo previdenciário é obrigatório para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado. E também para militares ativos da reserva remunerada, reformados e pensionistas. E atenção, quem não participar terá o seu salário ou benefício suspenso. Para responder ao censo, acesse www.censo.ms.gov.br até 28 de abril. Mais informações, 67 40 42 1007. Governo de Mato Grosso do Sul. De segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, tem 106 News. 106 News. Notícias com respeito e credibilidade. Informações na dose certa. É só aqui, na sua Nova 106 FM. A Defesa Civil do Mato Grosso do Sul está preparada para atuar dentro do estado na prevenção de desastres naturais, como chuvas intensas, incêndios florestais, inundações, alagamentos e outros. Cadastre seu celular pelo SMS 40199 com o CEP de sua residência para receber alertas de possíveis desastres. Também pelo WhatsApp 61 2034 4611 ou no Twitter @Defesa Civil BR. Defesa Civil do Mato Grosso do Sul, uma tarefa de todos para todos. MS Gás apresenta Primeiro Circuito Gastronômico CG. Edição Sabores da Terra. Curadoria Chefe Paulo Machado. De 18 de abril a 7 de maio em Campo Grande. Ingredientes regionais em versões surpreendentes nos melhores restaurantes da cidade. Pratos com valores especiais. Primeiro Circuito Gastronômico CG. Não fique de fora. Bom dia, com alegria. Nova 106 FM. A sua melhor manhã é aqui. Bom dia 106. Esta é a sua ZYT 607. Canal 292. Rádio Nova Atalaia 106.3. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A mais ouvida da região. Nova Atalaia 106. Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Informa a hora certa. 7h33. Fique bem informado. Acesse nova106news.com. Bom dia para você que está em sintonia com a gente na Nova 106 FM, no nosso Jornal 106. Hoje nós estamos entrevistando ele, o nosso entrevistador Mariano Cabreira. Mariano Cabreira, vou fazer uma pergunta para você, de fundador do PT, a eleição de prefeito em 96 com o Zeca do PT, 411 votos.
coração aguentou essa tacada aí, a correria foi grande. Que vocês correram o Campo Grande inteirinho, vocês de um lado, André do outro. Aquela somatória até o último segundo ali. Foi difícil superar isso, né? Foi, mas veja, a minha história no PT, ela começa com a Igreja Católica. Final dos anos 70, eu era da Pastoral de Juventude, e um ex-reitor da antiga FUCMAT, Padre Morales, que eu acho que já fez a passagem dele, ele me introduziu na política bem antes, final dos anos 70. Ele me ensinou a cantar, para não dizer que não falei das flores, quando era cassete e era proibido. Numa sala do tamanho desse estúdio, aqui uma meia dúzia de jovens, nós ouvimos aquilo e ele dizia, olha, isso é proibido, se vocês saírem cantando por aí, vocês vão ser presos. E ele me introduziu na luta da organização sindical. Eu participei muito perifericamente, é verdade, dos enclates aqui nos anos 70 para a fundação da CUT, e que me levou a igreja a participar também perifericamente da... Eu fiz campanha de filiação do PT nos anos 81, 82, o período da legalização. Com um amigo, toda vez que eu me lembro dele, eu me sinto extremamente culpado, porque eu nunca mais procurei o Quinca. Aqui na Copa Vila 2, ele morava aqui, e ele fazia almoço no final de semana, e a gente saía de casa em casa batendo palma, pedindo para as pessoas se filiarem ao PT. A gente dizia assim, estamos criando um partido que vai ser a ferramenta de luta dos trabalhadores. E aí, né, na pastoral, eu acabei, você acaba indo, vindo, é um negócio não muito constante. Em 85 eu participei, das campanhas eu participei, 82, 85, 86, pela igreja eu fui convidado para ir numa reunião do PT. A pastoral de juventude, a teologia da libertação, eu fui na Câmara Municipal e participando dos debates. Como na igreja eu sempre debatia, toda hora eu pedia a palavra e ia para o microfone para debater. E o pessoal do PT achou aquilo meio estranho. 3 dias de debate, eu debatendo todo instante, virei segundo vice-presidente regional do partido. É estranho, não, eles viram o diamante ali bruto, né? E acabei... com isso, participando da primeira coordenação de campanha, se é que pode dizer assim, campanha do professor Landes, em 86, contra o Lúdio e contra o Marcelo Miranda, 3 campanhas. O Landes fez 16 mil e poucos votos. Nós, obviamente, não elegemos ninguém. Na época, era a apuração de papel. Passamos 3 dias apurando na União dos Sargentos, contando voto. Só quem nunca fez isso é que defende a volta para o voto de papel, porque é um horror. A gente era roubado descaradamente na nossa cara. Enfim, e assim veio para o PT. E aí eu fui aprendendo, sem nenhuma leitura, né? Fui aprendendo na prática isso e debatendo. O PT muito rico de debates intelectuais, na época Alcides Faria, tinha um Néder, eu não me lembro o nome do Néder, o professor Landes, Sérgio Cruz. Esse pessoal iam debatendo e eu fui aprendendo, assimilando esses conhecimentos. E em 86, nessa disputa interna, tinha uma vaga para o Instituto Cajamar, que foi fundado em 85 pelo PT, a CUT e a ANAMPS, para fazer um curso, e na disputa dos 2 grupos, os cristãos e os comunistas, sobrou eu, que era um mediador, e eu fui indicado. E aí eu fui para o Cajamar para fazer os cursos de formação. E passei todo final de mês, passava 3, 4 dias no Cajamar fazendo história política, economia política, articulação de movimentos populares, como ler a conjuntura, como se formam as classes sociais no Brasil. Eu tive aula com Paulo Freire, com Florestan Fernandes, Nobuko Komiyama, Vladimir Pomar, Pedro Pomar é o pai, o Walter Pomar, filho do Vladimir, Aloysio Mercadante, os grandes pensadores da política na esquerda do Brasil e outros que eu não me lembro. Vinha gente da Nicarágua, El Salvador, vinha gente da Iugoslávia para fazer. Foi ali que começou a aproximação do PT com a China. Isso que o Lula faz hoje começou nos anos 80 com o Vladimir Pomar intermediando as conversas, porque ele era do antigo PCdoB e ele tinha as relações com o PC da China, com o Partido Comunista da China, e ele introduziu esse debate num provável governo do PT que poderia vir de conversa com a China. Esses laços são antigos. Isso foi moldando o meu conhecimento e minha experiência de organização. E aqui no partido eu participava da parte da formação política. E a coordenação também, né? E a própria formação que eu dava me levou para a coordenação. Por exemplo, em 86, a história é muito engraçada. Quando o Vander foi o presidente, era numa disputa do gabinete do Zeca
para ver quem que seria o presidente. O presidente era o Alex e quem substituiria o Alex. E aí tinha vários candidatos, Gisele Marques, Agamenon, tinha vários outros candidatos que agora não me lembro, faz tempo isso já. Tem um chãozinho. E aí eu sugeri ao Zeca, eu estava no gabinete, que fosse o Wander. O Zeca falou, não, o Wander não tem jeito para ser presidente. Falei, mas é o que vai unificar, deputada. Ele unifica todo mundo. Convenci o Zeca, convencemos o Wander. O Wander foi candidato contra um candidato da esquerda, que sempre tem esse debate no partido. E na votação teve 121 votantes. Nós fomos eleitos com 80 e poucos votos e 40 e poucos da oposição interna. E eu fui eleito secretário-geral do partido. Eu abri uma campanha de filiação com a perspectiva do Zeca, que o Zeca já tinha sido candidato em 92, tinha ficado fora do segundo turno, que foi Mariluís Juvencio, por 2 pontos. Então nós estávamos com o nome do Zeca bem situado. Eu montei um plano de trabalho no PT de aumento de filiação, de inserção do partido e de disputa de todos os organismos populares que tinha em Campo Grande. De 95, início de 95, quando foi a eleição, até a convenção, nós disputamos, acho que 100% das associações de moradores, e não era para ganhar, era para ter um núcleo do PT, a gente apostava para perder. Mas quando você apoia alguém, o cara fica devendo. Sim. Toda Campo Grande, disputamos todas as oposições sindicais, e quando foi a convenção do partido para escolher a chapa de candidatos, que eram 24 candidatos, 25 candidatos, 16 do PT e 9 da coligação, nós tivemos mais de 1.000 votantes. A campanha de filiação em um ano, o pessoal me acusava de ter inchado o PT, de ter vendido o PT, essa coisa todinha. Então o partido se tornou popular e articulado com as massas. Reformulado, né? E isso possibilitou que quando a gente começou a eleição do Zeca, sem dinheiro nenhum, nós pagávamos 10 pessoas para trabalhar. Toda a equipe de comunicação eram 10 pessoas. Sandra Recalde, que hoje está no Rio de Janeiro, ela estava em São Paulo, nós trouxemos para cá para fazer isso. E as pessoas, o editor de vídeo, câmera, algumas coisas, que tudo era doação que nós tínhamos recebido de parceiros, de pessoas que tinham interesse em nós, em fazer disputa, alguma coisa assim. Então, durante todo o primeiro turno, pra você ter uma ideia, o MDB do André pagava 2 carros para nós. Eu não vou falar aqui o nome, mas enfim, o MDB pagava 2 carros para nós, uma Kombi e um Gol, que eu dirigia às vezes, que ficava comigo para fazer. E mais ninguém. E a gente foi para o segundo turno. Nós não tínhamos experiência, não tínhamos noção do que seria administrar a prefeitura. O tamanho disso tudo. O tamanho disso tudo. E por isso nós perdemos, pela nossa inocência de como se dava a disputa eleitoral. Mas foi isso, foi um crescimento e um autodidatismo permanente. Tanto que o finado Escaramuça fez uma visita no comitê onde a gente planejava, era o nosso quartel-general, onde produzia os vídeos todos. Aí ele olhou o doutor Júlio, hoje já estão de cabeça branca já, eu me esqueci o nome do outro, são inseparáveis, o doutor Júlio e o outro lá, e eram os nossos advogados, e o Ramon Cabreira, meu irmão, era a voz do rádio. E todo moleque, 20 e poucos anos. Aí o Escaramuça chegou, olhou e falou assim, nossa, é por isso que isso está dando certo, é um bando de moleque irresponsável fazendo esse negócio aqui. Porque a gente não tinha medida do que nós estávamos disputando. A noção do tamanho. E a gente acabou sendo a campanha mais apaixonante que Mato Grosso do Sul já viu, foi aquela. Além de mais bem disputada, né? A diferença é muito pouca. Você teve nos 2 momentos, o de derrota e o de glória. Você teve no momento de derrota de 96 e de glória quando o Zeca foi eleito governador. De 96, eu não sei se você estava junto com o Zeca na hora da apuração, como que foi aquele momento? Aquele segundo que saiu o resultado final? Como é que foi recebido pelo diretório? Como é que vocês pensaram? Vamos levantar de novo, vamos erguer e vamos levantar a cabeça para a próxima? Deu aquela desanimada, demorou um pouco para reconstituir, porque logo em seguida, pouco tempo depois, um planejamento muito bem feito, vocês ganharam para governador. Você vê, a minha vida no PT, ela vai do céu ao inferno muito rapidamente. Em 96 terminou a eleição, o Zeca, o pessoal todo tirou férias e eu fiquei o único dirigente que ficou em Campo Grande. Não tinha dinheiro para viajar, né? Fiquei em Campo Grande.
E como eu não ia viajar, eu fiquei responsável para falar pelo PT, numa reunião do diretório. E aí veio a negociação da mesa diretora da Câmara. Nós tínhamos eleito 5. Valcir, Ojeda, Pedro Kemp, Cabo Almi e o Ataíde Neri pelo PPS, que foi eleito na nossa chapa. 5 vereadores. O André tinha eleito 6 no MDB. E o resto, né, os outros 10 eram oposição, PSDB e tal. E instalou-se uma disputa na Câmara entre Matosinhos e Antônio Braga. E o Braga tinha o compromisso do André de apoiá-lo para presidente. Nesse processo, o Braga me procurou para ver se eu ajudava. Eu tinha uma relação com o pessoal do Braga, não conhecia pessoalmente. Conhecia de dar tchau, de cumprimentar pelos corredores, mas não. E o Braga me procurou para me ajudar a articular a chapa. Eu sei muito, nunca não tinha experiência nisso. Entrei, eu conversava porque eu tinha sido na eleição de 96 o responsável pela articulação da chapa proporcional. Eu falava muito com os vereadores, eu tinha confiança dos vereadores. Negociava bem. Eu chamei os vereadores e comecei a negociar. O Pedro Kemp era contra o Braga, o Valcir até topava, o Ojeda queria, o Cabo Almi. Eu fui convencendo. Fechamos 3 votos, o Pedro Kemp era contra. E o Ataíde era o mais braguista de todos, era o que articulava. Aliás, foi o Ataíde que me levou para conversar com o Braga, agora lembrando bem. Fechamos 4 votos, reunimos a bancada, botamos em votação, o Pedro Kemp se submeteu aos 5. Fomos negociar, o Braga chamou o André, falou, eu tenho 5 votos do PT. Você tem os 6 votos do MDB, a gente fecha. O André me falou assim, com aquele sotaque italiano dele, né? Tu garante esses votos? Falei, garanto. Então tá aqui, eu vou assinar aqui os meus 6 votos e você assina os 5 de você. Até uns 4, 5 anos atrás eu ainda tinha esse papel guardado na minha carteira, rasguei e joguei fora. Até porque eu não sei se isso era crime ou não. Na época acho que não. Assinamos isso, fomos pra votação e ganhamos. Cara, o Ojeda foi primeiro secretário, o Braga o presidente. O partido tinha crescido na institucionalidade, mas a casa caiu na minha cabeça porque eu tinha fechado um acordo com um cara que tinha ganhado, segundo o partido, roubado a eleição por 400 anos. Do partido, entre aspas. Eu fui varrido do PT, ninguém falava comigo. Eu perdi salário, perdi emprego. Eu só não fui expulso do partido porque ninguém tinha coragem de fazer isso comigo. Mas ninguém falava comigo nos corredores, fiquei abandonado. E aí eu fui novamente batalhando. Quando chegou a eleição de 98, o Wander era um cara que ele costuma dizer que ele só cisca para dentro. Ele foi e me colocou na coordenação do grupo de trabalho eleitoral para me trabalhar de forma periférica. E eu fui trabalhando, fui ganhando espaço. Fui reconquistando espaço. Quando terminou a campanha, eu já era um dos negociadores, porque foi contra o Pedro e o Bracha, e eu muito próximo do Ataíde, eu devo isso ao Ataíde. Eu conversei com o Bracha nos últimos dias da eleição, que intermediei um pouco algumas questões estratégicas internas que tinham sido discutidas com Bracha e com o Pedro, eu que intermediei essas conversas para elas serem colocadas, e nós ganhamos dos dois. Então foi assim que eu me recuperei. Quando chegamos, que ganhamos no governo, para você ter uma ideia, eu fui vetado a minha participação no governo por militantes que não tinham a mínima história que eu tinha. E eu fiquei muito bravo com o veto, até porque eu achava que eu podia ser, se não um secretário, mas eu tinha um espaço interessante no partido. A sua participação efetiva na vitória. Eu me disse, mas teve uma reunião do partido que, em nome, para me vetar, tiraram-se uma decisão de que quem não tinha curso superior não podia ser secretário. Não. Eu fiquei muito bravo com isso e resolvi ficar no partido. Porque o Agamenon, que era o presidente, virou secretário do Trabalho, eu era vice-presidente e poderia assumir. Só que o Agamenon não assumiu, não renunciou, não se afastou da presidência, e eu fiquei no partido, mas eu fiquei efetivamente como uma figura do partido. Né? E aí eu fui crescendo novamente na oposição, me elegi presidente do diretório municipal contra o Benhur, e aí eu fiz meu nome na oposição ao Putinelli. O Putinelli dizia uma coisa, eu respondia outra, e a gente foi disputando, e eu fui ganhando notoriedade em função dessa oposição que eu fazia ao prefeito de Campo Grande. E essa oposição política, né? Muito que política. Hoje você se dá bem com todos, principalmente com esse governador que teve aqui nos nossos estúdios,
participou efetivamente dessa campanha de 98, tocou o barco, reconquistou, uma verdadeira fênix, você vê, dentro do partido, sempre se levantando, mas acho que chegou um ponto em 2008 que eu não sei se você deu um basta ou queria dar uma mudança de pensamento, aí você foi pro MDB. Como é que foi essa mudança? Aí também é outra história bastante complicada. Eu cresci muito no PT e aí eu diria que a minha arrogância fez com que eu fosse afastado. Porque eu não tive, pra você ter uma ideia, durante 12 anos eu fui um dos principais lideranças. Durante todo o governo Zeca eu não fui o presidente, mas era o vice e assumi no lugar do Wander. Então durante os 8 anos do governo Zeca eu falava como presidente e como o segundo cara do Wander. Eu achava que nada de ruim ia me acontecer. Terminou o governo do Zeca, nesse processo da reeleição do Delcídio, eu acabei me afastando do Wander, né, por problemas políticos, e aí, eu insisto na minha arrogância, eu nunca podia brigar com um cara que era o meu padrinho político interno. Eu podia até entender que ele tivesse achado que ele não tinha cumprido comigo, mas ele ia ficar me devendo. Sim. Mas eu... muito esperto, rompi com ele. Rompi com ele, pronto, acabou o compromisso dele. Quando você rompe com alguém que te deve, o cara não tem nenhuma obrigação de te pagar. Cumpriu a parte, você não tem obrigação de cumprir. Aí, com isso, eu fui sozinho, tocando a minha vida. Quando terminou o mandato do Zeca, eu achei que eu era muito identificado com os 8 anos, embora nunca tenha sido do grupo do Zeca, eu era ligado ao Wander. Mas sempre tive o apoio do Zeca no diretório, e eu achei que eu também não tinha que disputar o diretório de novo, que eu tinha que dar um tempo para... O Zeca dizia que ele ia para casa, que não ia mais fazer política, parará. Falei, pô, então na hora do PT renovar, se eu continuar como presidente, vai continuar a mesma coisa. Eu resolvi não disputar. E aí, eu não fiz um acordo com absolutamente ninguém para cuidar da minha vida. Eu tinha montado todo o aparelho partidário. Todas as pessoas que estavam dentro, funcionários ou não, eram indicados por mim. E aí, quando eu saí, começou a disputa interna por espaço. As pessoas ligadas a mim, que estavam no diretório, começaram a ser demitidas. E aí começaram a buscar erros, não acharam nenhum, né? E aí na eleição de 2010, se não me engano, foi 2008, a eleição de 2006 foi que o Zeca saiu do governo, 2008 foi a eleição de prefeito com o Teruel, eu dei uma entrevista no Rui Pimentel dizendo que eu não votaria no Teruel porque o Lula tinha vindo em Campo Grande pedido para o Zeca para nós fecharmos com o Nelsinho Trade, que não era para lançar candidato. Político. E eu disse isso, o Teruel já era candidato. Falei, não vou votar porque o Lula veio aqui e pediu para gente votar no Nelsinho. Portanto, eu vou votar no Nelsinho. Terminou a eleição, o Teruel não foi eleito, fez 17% dos votos, abriram um processo me culpando pela derrota do PT em Campo Grande. Como se aquela minha entrevista tivesse tirado a vitória do PT. E aí levou 1 ano para eles me suspenderem. E me deram uma suspensão de 2 anos, só que eu já tinha 1 ano e meio suspenso. Quando você é suspenso, você perde a cidadania interna. Eu não trabalhava, estava sem emprego, aquele negócio sem voto, sem nada. Mais uma vez eu errei, porque eu devia ter recorrido à Nacional, tinha muita influência na Nacional, a Nacional com certeza suspenderia a suspensão, né? Eu ia ficar pelo canto mais uma vez, mas aí eu já estava muito bravo, porque tinha muitos companheiros. Já. Não, tinha muitos companheiros meus que eu sabia que deviam para mim muitas coisas e se absteram, não votaram, não teve uma voz no PT que me defendesse. Aí eu pedi licença do partido para poder trabalhar, para fazer campanha. Eu tinha recebido um convite de gente do MDB para me organizar a campanha e eu pedi meu afastamento, a suspensão da minha filiação para eu poder trabalhar, mas mesmo assim eles mantiveram a minha suspensão e aí eu pedi para sair. Eu confesso que levei muito tempo para entender que eu não era mais militante do PT, né? E acho que nos últimos 3, 4 anos que a minha ficha caiu e que eu comecei a trabalhar profissionalmente, fazendo consultoria, fazendo outras coisas, tentando recomeçar a vida política fora de partido, que eu não tenho filiação, e trabalhar, né? Vender minha força de trabalho é aquilo que eu sei fazer, é política, conversar, organizar, e é isso que eu tenho feito. E muito bem feito, né? Por sinal.
Desse momento atual. Nós estamos aí já na esquina. Que a gente fala que a política ela é muito rápida, né? As coisas se movimentam muito rápido. Nada é parado, nada é eterno, nada se fecha e fica permanente. Você acha que vai ter muitas mudanças para a próxima eleição no municipal? Éder, eu digo que o grande benefício da eleição do Bolsonaro para a população é clarear a política e fazer com que toda a população tenha interesse na política. Porque depois, antes do Bolsonaro, as pessoas não se interessavam muito pela política. A grande massa não participava. Ele trouxe essa massa para o debate, ele conquistou muita gente, obviamente muita gente saiu do armário, porque tem muita gente que ganha salário mínimo ou sem salário, que é muito mais conservador, até pela vida que leva, pela educação que levou, pela falta de informação que ele tem, do que a grande maioria. Então ele trouxe essas pessoas para o cenário político. Essas pessoas tendem a se organizar, tendem a buscar alguma coisa. E o outro lado também, o lado mais popular, mais humanizado da política, eu não vou dizer socialista, porque isso já é uma coisa muito mais apurada, mas os humanistas, eles tendem também a se organizar, a buscar organização política. Eu acredito que vai ter um salto de participação, né? Ao contrário das pessoas que dizem, vai ter muita abstenção. E sempre diziam isso, que ia ter abstenção, e foi a maior participação nessas últimas eleições, muito grande. E vai continuar tendo, porque o debate político, eu não gosto de chamar de polarização, o debate político hoje colocado no Brasil, hoje não tem cidadão que não tenha posição. Em qualquer barzinho de esquina, na periferia das periferias, vai ter um bolsonarista e um petista discutindo. Em qualquer salão de beleza, na periferia das periferias, vai ter uma Dona Maria, vai ter uma Dona Josefa discutindo a política de assistência. Colocando um ponto de vista. E colocando sobre a questão da mulher, debatendo sobre os direitos, essa coisa toda. Então, eu acredito que esse foi o grande benefício. Claro que a gente sofreu muitas consequências, e vai ter muitas consequências daquela política violenta, nefasta que o Bolsonaro trouxe com ele, mas com certeza o lado bom é que todo mundo se interessou pela política. Bate-bola bem rápido. André sai candidato, o que você acha pela entrevista que nós fizemos com ele? Olha, eu acredito que ele precisa de mandato. O André precisa de mandato, ele já não tem mais idade para perder. Eu torço para ele ser candidato a vereador. Você acha que o PT lança um candidato novo ou vem com o Zeca? Não, vai ser renovado. O PT teve uma safra de renovação muito grande. Gisele, o advogado lá de Dourados, o Tiago Botelho, teve uma a Camila, vários nomes fortes aí. Tem vários nomes fortes, e o PT deve ter candidato à prefeitura aqui em Campo Grande e em Dourados. Rose Modesto, você acha que vem pelo Rede? Olha, a Rose está meio baleada. Ela fez o que todo político ou política de coragem faria. Ela achava que era o momento dela, colocou-se à disposição, e dizem que, na verdade, que o caminho para a prefeitura está bastante congestionado. Mas se ela manter a candidatura para prefeita, ela é uma séria candidata. Você acha que nós vamos ter algumas coligações inesperadas em Campo Grande? Um partido que às vezes é rival, eternamente rival, de repente se filiar para essa campanha de prefeito? Difícil, Éder, porque as federações, elas estão limitando as margens de negociação dos partidos. PSDB e Cidadania é um bloco, né? Pode fechar com o PT? Pode, mas vai levar junto o PCdoB e vai levar junto PCdoB e o PV. A Rede e o PSOL é outro bloco, né? Então as coisas vão se definindo, e não terão mais 10 candidatos em Campo Grande, mas é possível ter 7, 8. É possível, ainda não diminuiu muito, mas não vai ter muita surpresa não, os nomes que a gente está vendo sendo colocados já nesse período. Estamos quase acabando nosso programa, 7h59. Para finalizar, vamos falar rapidinho do Lula. O que o senhor está achando desse governo Lula no início? Tá certo que no começo você ajeita a casa, você muda os móveis do jeito que você quer, para você se sentir bem e conviver ali e tocar a vida da melhor forma possível. O que falta
para o governo Lula deslanchar ou se já está no caminho certo? Olha, o Lula está tentando reparar um erro histórico que ele cometeu nos 2 primeiros governos. Vou dizer qual é. Ele se elegeu com uma pauta dos trabalhadores e fez um acordo com a elite brasileira na Carta aos Brasileiros no primeiro governo. E ele cumpriu todos os compromissos que ele fez e não conseguiu cumprir todos os compromissos que ele tinha com a classe trabalhadora. Dessa vez, ele está querendo ser independente da elite e governar só para os trabalhadores. Eu acho que ele pode, aí está cometendo um outro erro, que ninguém pode governar um país classe. Sozinho, sem fazer aliança. Mas ele tem sinalizado essa aliança através do Haddad, para o mundo econômico, para a elite econômica, para o mercado. Ele tem sinalizado com isso através da justiça com Flávio Dino, que vai compor com alguns estratos da sociedade que trabalham na legalidade. E ele vai estar trabalhando com a Marina Silva na questão do meio ambiente, um pacto global em torno disso. Mas todas as falas dele, essa briga com o Banco Central, essa briga com que ele falou da guerra da Ucrânia, é uma briga para dizer, olha, eu vou governar para o povo brasileiro. Não tem como o povo brasileiro sobreviver a um juro, porque quem ganha dinheiro com juro é quem é rico, quem tem dinheiro aplicado. Quem não tem dinheiro aplicado, quem aplica só na poupança R$20 por mês, está ferrado. Então esse juro precisa baixar. Agora, quem é que comanda o Banco Central? É a elite econômica do país. Não tem nenhum representante de trabalhador no Banco Central. Todas as pesquisas que eles fazem é nos organismos econômicos. Eles não entrevistam dona de casa, trabalhador, para saber como é que vai ser o juro. Então, essa é uma briga central. E a outra é essa independência do Brasil, porque ele tem claro que foi os Estados Unidos, as grandes empresas americanas, que patrocinaram a Lava Jato e o Moro. Então, ele tem uma grande desconfiança dos Estados Unidos e ele está tentando fazer novos parceiros, China e Rússia, ou pelo menos equiparar esses poderes. Os Estados Unidos ele tem um pé atrás devido à aproximação mais para a direita e alguns pontos que foram apoiados no Brasil, diferentemente dos pontos de vista dele. Mas tem que andar junto. Grande potência, uma das maiores do mundo, não tem como se deixar de lado. Houve esse mal-estar do que ele falou da União Europeia, dos Estados Unidos, inclusive ele voltou atrás agora. Você acha que isso vai refletir alguma coisa no Brasil? Os Estados Unidos é maduro o suficiente para entender que foi somente uma fala isolada? Inclusive ele mudou de opinião e voltou atrás e esclareceu o que realmente ele queria dizer, não era bem aquele ponto de vista. Você acha que vai ter alguma retaliação? Não, na verdade não, Éder, porque na verdade todo país ele age de acordo com seus interesses econômicos. E os americanos têm interesses econômicos, eles não podem deixar que a América Latina vire um quintal da China ou da Rússia. Sim. Então eles vão fazer concessões para o Brasil em nome disso. Não é porque o Lula voltou atrás ou calibrou as suas informações. Certo. É porque eles não podem deixar que o Brasil escape para a política externa da China. E o Lula é um grande embaixador de negociação. Com certeza. Já vimos agora nas eleições que ele tinha minoria, agora ele já está conseguindo até os votos. Para finalizar, Mariano Cabreira, as suas palavras finais, o seu ponto de vista. Mariano Cabreira vai estar disponível para assessorar alguma coordenação nessa campanha? Ou só política mesmo? Ou só apresentação? Espero que você fique aqui ad eterno. Não, eu as suas considerações para nós. Pretendo continuar fazendo o programa e eu espero que isso não atrapalhe o trabalho que a gente faz na empresa. Eu e Mariana trabalhamos junto. A gente assessora campanhas, produzimos mídias digitais, planejamos, fazemos consultoria, a gente está à disposição. Esse é o trabalho permanente, né? E a gente veio para a rádio com esse espírito de poder continuar ampliando esse nosso debate. Mas, com certeza, está sendo um prazer trabalhar aqui, entrevistar, bater papo. Amanhã a gente vai entrevistar o Bueno da Saúde, né? Que vai falar sobre plano de carreira da saúde, sobre os 5% que o governo está dando, sobre o piso da enfermagem. Então, a gente vai ampliando os nossos horizontes aqui nas nossas entrevistas. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado você por estar aqui conosco todos os dias. Obrigado você que ficou em sintonia com a gente no nosso 106 News. Amanhã estaremos de volta com ele, Mariano Cabreira. Bom dia, meu Eduardo Luiz, da Mariana na sonoplastia. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia a todos. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Fique ligado. Daqui a pouco a gente volta com mais música.